muita responsabilidade, mas o Senhor ele vai trabalhando e ele vai confirmando, né? E a gente, e assim, ficar, assim, na semana que eu vou pregar, eu tento, assim, me afastar mais das atividades diárias e focar mais na presença e orar mais e pedir para Deus ir confirmando, porque quando a gente está diante do Espírito de Deus, a gente não quer que a palavra venha de mim. Eu quero que a palavra venha do céu. Eu só quero ser canal de bênçãos, né? Então Deus colocou no meu coração o versículo que a irmã Ellen já confirmou, que é Eclesiastes 4, né? A partir do versículo 9 até o 12, que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem o melhor para o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Depois, Deus colocou para mim também, tocou no meu coração, lá em Amós, o capítulo 3 e o versículo 3, que fala assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Podem sentar, irmãos. Então, assim, como já foi falado aqui hoje, o casamento, ele é uma união de duas pessoas que têm duas culturas totalmente diferentes, costume totalmente diferente. Mas, quando Deus prepara, a gente tem que estar pronto para a gente assumir essas diferenças. Quando eu casei com o Leandro, a gente brigava dentro do supermercado, porque um queria uma marca de arroz e o outro queria outra. Um queria uma marca de feijão e o outro queria outra. E assim ia indo. Daí, a paciência do Leandro passar por todas as gôndolas do mercado e produto que ele não conhecia, ele querer olhar o rótulo, ver da onde que era, na onde que era fabricado. A hora que chegava na seção ali de utensílios domésticos, esquecia o Leandro. Ali ele ficava horas e horas no mercado. Então, tipo assim, todas as vezes que eu vou no mercado, eu já preparo que é uma manhã inteira no mercado ou é uma tarde inteira. Então, o dia que ele fala assim pra mim, amanhã nós vamos fazer compra, então não tem compromisso. Porque, além de tudo, ele tem que chegar, ele tem que separar toda a carne em pacotinho, ele coloca tudo arrumadinho no freezer, tudo separado. O armário dos mantimentos tem que ser tudo do jeito dele. E eu deixo, entendeu? Mas, se a gente for ficar olhando as diferenças, você briga o tempo todo. Então, assim, tem que ter uma concordância. Eu costumo falar assim, que o que é combinado não sai caro. E de modo nenhum sai caro, sabe por quê? Você combinou. É igual hoje nós acordamos de manhã e ele falou assim, ó, a casa é por minha conta, você só lava o banheiro. Assim, glória a Deus. Daí daqui a pouco ele começou a fazer faxina no armário da cozinha, e ele falou assim, mas o que você acha disso? Eu falei assim, eu acho ótimo. Eu falei assim, eu ia gostar mais ainda se você falasse assim pra mim, vai pro shopping. Porque às vezes ele faz isso. Karen, hoje a casa é por minha conta, vai pro shopping e só volta a hora que eu ligar. E eu faço exatamente isso, eu vou pro shopping. Mas é um combinado que a gente tem e é um combinado que dá certo. Mas existem as diferenças? Claro que existe. A gente tem as nossas diferenças? Tem, bastante. Mas tem que
passa o dia inteirinho no trabalho, você não tem que suportar o chefe chato, o amigo cobra, não tem? A amiga que passa a mão na cabeça e te enfia a faca pelas costas. E por que chega em casa você vai brigar com o marido por causa da diferença que você tem com ele, sendo que lá também são pessoas de famílias diferentes, de cultura diferente. Às vezes um quer puxar o tapete daqui, o outro quer puxar o tapete de lá, mas você precisa trabalhar, não precisa? E você está lá, 8 horas por dia. E você vai chegar em casa e vai brigar com o marido por causa das diferenças que você tem daquele que cuida de você? Ou você vai brigar com a esposa daquela que cuida de você? Então, são pessoas de famílias totalmente diferentes, mas que a gente vai se ajustando. Porque assim, se não se ajustar, desgasta. O amor acaba. E não é isso que o Senhor Jesus quer pra gente. Por isso que lá em Provérbios 14:1 ele fala assim, que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola ela destrói com as próprias mãos. Mas isso serve para o esposo também. Por quê? Porque ambos têm que buscar a sabedoria para seguir juntos. Ambos precisam. Por quê? Porque nós não decidimos construir um lar. Se a gente decidiu construir um lar, então a gente tem que fazer por onde esse lar ser feliz. Porque a gente tem que estar na rua e sentir saudade do esposo, a gente tem que sentir saudade da casa. A gente tem que ter um lar de paz. Agora, quando você não tem um lar de paz, o que acontece? Você não tem vontade nem de voltar para casa. E não é isso que a gente quer voltar para casa. Eu até falei pro Leandro, tipo assim, às vezes o Leandro chega mais cedo do que eu. Então eu chego, a janta tá quentinha, é só eu tomar banho e pegar e sentar e jantar, né? Daí quando ele chega mais tardinho que eu, sou eu que faço a janta. Então assim a gente vai se adaptando. Mas um sempre cuidando do outro, né? Um sempre olhando o caminho do outro. Porque assim, o esposo, quando lá na Bíblia fala assim, que Deus uniu o homem e uma mulher em uma só carne. Por que você vai ofender a sua carne? Por que você vai te ofender? Se é só uma carne, por que você vai ofender você? Por que você vai ofender o esposo? É uma só carne. Se eu estiver ofendendo o Leandro, eu vou estar me ofendendo. E se o Leandro estiver me ofendendo, ele vai estar se ofendendo. É uma só carne. Daí quando a gente vai lá em Gênesis, quando o Senhor acha que Adão estava muito só, ele tira uma costela de Adão e faz a mulher da costela de Adão. E o que ele fala lá? Ele fala assim, eu vou fazer uma ajudadora. Tipo assim, eu não vou fazer uma ofensora, eu não vou fazer aquela que puxa o seu tapete, aquela que te critica para os outros, aquela que compete com você. Não, eu vou fazer uma ajudadora. Do mesmo jeito que o homem ajuda a esposa. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes a esposa acaba estando num patamar a mais que o esposo. Mas não é porque ela está no patamar a mais que o esposo que ela vai humilhar o esposo. Por quê? Porque biblicamente o homem, ele é a coluna da casa. O homem é o provedor. E para o homem, a esposa ganhar mais do que ele já é, entre aspas, humilhante. E ela humilhar o esposo por causa disso é pior ainda. Então, a esposa, ela não tem que ficar se gabando em cima do esposo, por quê? Porque ela ganha mais ou porque ela é mais estudada. Não, é uma só carne. Como que você vai fazer isso com a sua carne? Então, o que acontece? Ganha mais? Ganha, mas tá tudo bem. Tá tudo bem, você não precisa expor. Não precisa, por quê? Porque o homem ele fica ofendido, porque se ele é o provedor e a esposa está ganhando mais, automaticamente ele deixa de ser o provedor. E para ele isso não soa bem.
soa bem. E isso é uma intimidade que tem dentro de casa. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém. Então, muitas das coisas que acontecem no lar, ninguém precisa ficar sabendo lá fora. Não tem aquele ditado que fala assim, ó, que briga de marido e mulher, ninguém põe a colher? Por quê? Porque brigou, amanhã tá tudo bem. Quem se meteu na história? Quem se meteu na história acaba ficando como ruim. Por quê? Foi lá, deu opinião, às vezes ficou de um lado, às vezes ficou do outro, daí você acaba tendo atrito ali, mas o casal no outro dia está tudo bem. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos aconselhar, mas não entrar na briga. Por quê? Porque eles que se resolvem entre eles. E quando a gente fala que o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser quebrado, é porque em tudo a gente coloca Deus na nossa vida. Glória a Deus, porque tem determinadas situações, irmãos, na maior parte das situações, a gente tem que ter Deus. Às vezes a gente tem que orar, pedir para Deus confirmar, e pedir para Deus confirmar de novo. Agora, se você vai, toma a decisão por impulso, faz as coisas sem o esposo ficar sabendo, o que acontece? A hora que vira a consequência é para os dois, não é só para você. A consequência é dos dois, por quê? Para toda ação tem uma reação. Às vezes a reação pode ser positiva, às vezes a reação pode ser negativa, mas vai ter uma reação. Então, quando tudo que a gente vai fazer, a gente coloca o Senhor Jesus na frente ou no meio, dá certo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, um casamento duradouro, 50 anos de casados, mas quanto que não teve que renunciar ali? Quanto que não teve? Por quantas provas que já não passou? Não é? Porque assim, como a Lê disse, na internet todo mundo é lindo, todo mundo é feliz. Nossa, pra mim é depressivo olhar Instagram e Facebook de domingo à tarde, porque todo mundo é feliz. Todo mundo é feliz, todo mundo sai, todo mundo passeia, mas e os bastidores? Como que tá? Como que é os bastidores? Então, para isso, a gente tem que ter o Senhor Jesus. Por quê? Porque quando a gente toma as decisões, a gente acaba que com o Senhor Jesus a gente não sofre as consequências, a gente recebe as bênçãos. Em contrapartida, quando a gente começa a expor demais o relacionamento, o que acontece? A gente dá brecha para o inimigo entrar. Por quê? Porque tem determinadas coisas que é dentro do seu lar que acontece, não é lá fora. E quem é de lá de fora não precisa saber, porque às vezes tem alguém que acha que o seu casamento é tão feliz e ele morre de inveja da sua felicidade, e você chega e você mostra para a pessoa que não é aquilo, entendeu? E é aonde que você dá brecha para o inimigo entrar, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. E quando a gente começa a expor demais, você acaba abrindo brecha, e daí às vezes começa a acontecer as discussões dentro de casa. Daí o inimigo ele tem as artimanhas dele para ele usar e separar o casal. Daí já começa um desconfiar do outro, querer um fuçar no celular do outro. Daí já começa a querer mexer na rede social. Daí tipo assim, de um pelo sai um camelo, né? Então a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar e confiar, porque confiança é tudo em um casamento. Verdade. Você tem que ter certeza, igual o Leandro tem dia que ele não tem hora para sair, para chegar em casa, mas eu tenho certeza que ele está no serviço. Então se ele chegar na minha casa meia-noite, 1h da manhã, eu sei que o Leandro está no serviço. Agora e se eu não confio? Daí tipo assim, daí o cérebro é fogo. Daí você começa assim, nossa, 8h da noite o Leandro não chegou.
Eu mando mensagem pro Leandro, o Leandro responde, mas quem garante que ele está na empresa? Daí você vai indo. A hora que você vai ver, você já pegou o carro, você já está lá na porta da empresa para você saber se realmente está lá. O que é isso? É falta de confiança. E quando a gente não tem confiança, você não tem paz. Por quê? Porque o seu cérebro fica matutando. E tipo, de um pelo vira um camelo mesmo. E daí você vai matutando, daí você vai achando coisa que não tem. E você vai fantasiando aquela situação. E às vezes, ele só está lá trabalhando. E você está aqui, ó, dentro de casa, arrancando os cabelos à toa. Mas por quê? Porque em alguma situação perdeu a confiança. E confiança e respeito é tudo em um relacionamento. Porque para você ter um relacionamento saudável, se você não confiar e se você não respeitar o seu cônjuge, não vai para frente. Ainda mais nós que temos filho. De que maneira que você vai moldar o seu filho a cuidar da esposa se você maltrata a sua esposa? Se você não dá confiança para sua esposa? Se você não respeita a sua esposa? O que acontece? Ele vai achar que aquilo é certo. É igual a história do miojo. Todo mundo come o miojo com caldo, mas naquela família o miojo é sem caldo. Meu filho, depois que casou, ele aprendeu a comer sopa com farinha. Quem come sopa com farinha? Olha lá, só um lá. Mas lá onde ele mora, lá é comum comer sopa com farinha. Eu gosto de comer sopa com pão. E lá é sopa com farinha. Mas o que acontece? Você vai se adaptando aos gostos. O Leandro, na comida do Leandro, se não tiver bacon e linguiça calabresa, ele não cozinhou. Ele costuma falar que a gente não conhecia bacon e linguiça calabresa. Cara, claro que a gente conhece. Mas, tipo, não era toda comida que tinha bacon e linguiça calabresa. Então, são costumes. E que a gente vai se adaptando. Mas, às vezes, o que acontece? De um miojo com caldo para um miojo sem caldo, a hora que os ânimos estão lá, todos alvoroçados, é um brigueiro total. Por quê? Porque você não fez o miojo do jeito que eu gosto. Mas por que você não levantou e fez o seu? Entendeu? Você tem que arrumar problema porque o miojo não foi feito do seu gosto. Então levanta e faz, ao invés de brigar. Eu prezo muito por exemplo. Por quê? Porque o exemplo que a gente dá para os nossos filhos é o que eles vão levar para o resto da vida. E se a gente não for exemplo, eles vão achar que é tudo normal. Que brigar é normal, que não respeitar é normal, que não dar satisfação é normal, que o pai chegar em casa gritando é normal. E não é normal. Por quê? Por que acontece tudo isso? Porque alguma coisa está errada. Quando a gente estuda sobre os tipos de amor, né, fala sobre a gente fala sobre o amor ágape. Deixa eu achar na onde que eu anotei. Bom, eu vou achar aqui, depois eu falo. Mas tipo assim, ó, quando a gente namora, é aquela paixão que você não quer deixar de ver, né? Você quer conversar toda hora, você quer falar toda hora, final de semana você quer ficar o tempo todo. Daí depois que casa, parece que todo mundo está na mesma casa, acabou aquilo, né? E a gente tem que entender qual que é a linguagem de cada um. Porque cada um, eles pegam e se expressam de uma maneira diferente, né? Quando a gente vai lá naquele livro das 5 linguagens do amor, ele fala de palavras de afirmação. Então tem aquele que tem necessidade de ficar ouvindo eu te amo, você é importante para mim, não vivo sem você, porque você deixa meu dia colorido. Tem aquele outro
que ele expressa o jeito dele através de atos de serviço. Eu sou do atos de serviço. Então, assim, eu gosto de sair, passear e comprar um presente, ou se não, tipo assim, fazer aquele café da manhã gostoso, aquele amor gostoso. Agora o Leandro já é das palavras de afirmação e do toque físico, né? E muitas das vezes as pessoas, os casais, eles não entendem a linguagem do amor do outro. Então quer dizer que não é porque eu não gosto de ficar abraçando e beijando que eu deixo de amar. Mas eu amo da minha maneira. Por quê? Porque cada um ama da sua maneira. Tem aquele que, se ele trouxer um chocolate para a esposa todo dia, a esposa se sente 100% amada. Mas, às vezes, a esposa ela tem necessidade de ficar ouvindo eu te amo todo dia. Por quê? Porque quando ele fala eu te amo, ela fala assim, ele não ama mais ninguém, ele ama só eu. Né? Então, tipo assim, ele é muito apaixonado por mim, mas tipo assim, pode chegar lá e fazer um café da manhã lindo, maravilhoso para ela. Não falou eu te amo, pronto. E ali que começa as brigas. Por quê? Porque um não entende o outro, né? Então a gente tem que entender e saber como que é o nosso esposo. Por quê? Pra gente ter um casamento feliz, né? E uma das coisas que o Senhor nos orienta é que a gente tem que orar junto, a gente tem que demonstrar carinho, tem que saber ouvir, tem que saber perdoar, ajudar nos desafios e por aí vai. Então assim, um exemplo. A esposa, ela não gosta de estudar. Para ela, o que ela estudou está bem. Mas o esposo quer estudar. Então, vamos incentivar o esposo a estudar. Por quê? Porque é o sonho da vida dele. Às vezes, você já estudou tudo que você tinha que estudar e você não tem sonho. Não, eu estudei até aqui, para mim está ótimo. Ótimo. Mas não é o caso dele. Daí você vai falar assim, nossa, mas você vai estudar mais uma vez? Você vai fazer isso mais uma vez? Já não tá bom? Não, para ele não tá bom. Não tá bom. Então vamos sonhar o sonho do outro. Desde que seja um sonho possível de se realizar, né? Porque não adianta você também querer sonhar algo que está muito fora, né, das suas condições. Mas assim, vamos sempre ajudar o outro. Sabe por quê? Porque assim é uma forma também de demonstrar amor. O orar junto é aonde que a gente acaba se unindo mais ainda e não deixa as brechas abertas. A gente não pode deixar a brecha aberta. Por quê? Porque na mínima brecha que o inimigo trabalha. E muitas das vezes a gente passa por algumas situações que você acha que você não deve pedir ajuda, mas você, tipo assim, o seu mundo está desmoronando e você não entende. Tem uma vizinha nossa lá, que eles eram do Ministério de Casais da Igreja Batista. E um casamento que a gente achava que era lindo, maravilhoso. Só que, tipo assim, ele tinha as diferenças dele e ela tinha a diferença dela. Daí a gente até costumava falar assim, pra suportar ele é só ela, e para suportar ela é só ele. Mas a gente não sabia o que acontecia ali. E eles, líderes de casais. Daí, em uma determinada situação, os pais dela ficou doente e ela viajou para a casa dos pais para cuidar dos pais. E aconteceu do pai morrer, depois a mãe morrer, e de repente essa mulher chega na casa dela de volta, para um caminhão na frente da casa dela, pega tudo que é dela e vai embora. E a gente achava que era um casal perfeito, líder de casais na igreja. Mas o que acontece?
ninguém sabia o que se passava lá dentro. Depois de anos, nós fomos descobrir algumas coisas. Então, irmãos, se está doendo, procura o Ministério de Casais, procura o pastor da igreja. Não é vergonha falar que está passando por crise. Todo casal passa por crise. Não é vergonha. Vergonha é tipo você não procurar e depois o seu mundo desmoronar, sabendo que aqui você tinha um exército que podia orar por você e podia restaurar. Às vezes é um probleminha desse tamanho, ó, que só da gente conversar com outra pessoa, às vezes outra pessoa já passou por essa situação que você está passando, e o que vai acontecer? A irmã vai falar assim: olha, eu passei por isso também, mas eu fiz assim, assim, assado. Claro que ninguém tem a receita perfeita, mas nós estamos aqui para orientar e para ajudar. Por quê? Porque casamento é uma construção diária mesmo. É diário que a gente constrói. Porque vem as lutas, vem as aflições, às vezes vem o filho doente, vem um bebê que depende muito mais da mãe, né? E tá tudo bem, mas a gente precisa ajudar os outros. A gente tem que saber onde dói. O esposo tem que saber onde dói, a esposa tem que saber onde dói. Porque às vezes a esposa está sobrecarregada e o esposo não está vendo a sobrecarga da esposa. Por quê? Nós, além de trabalhar fora, a gente tem uma casa para administrar, tem uma casa para limpar, tem roupa para lavar, tem filho para educar, às vezes filho doente. E quando a gente divide os afazeres de casa, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve quando a gente divide. Não é porque o irmão é homem que se ele lavar uma roupa, ele vai deixar de ser homem. Se ele lavar uma louça, ele vai deixar de ser. Não! Hoje a gente vive num mundo que todo mundo trabalha. A nossa mãe lá atrás não precisava trabalhar. Por quê? Porque o pai era provedor e ele dava conta da casa. Mas hoje em dia as coisas não são mais assim. Não são. É um susto a gente ir no mercado a cada mês. Então, a esposa, ela precisa trabalhar para ajudar o esposo. Só que chega os dois cansados em casa. E é janta para fazer, é roupa para lavar, é filho para dar banho, é filho para ajudar a fazer dever de escola. Então, se as atividades são divididas, fica tudo mais leve. Por quê? Porque não sobrecarrega nenhum nem o outro. Nós estamos vivendo tempo de mudança. E muita mudança. Então, assim, a esposa, ela tem sim que ajudar o esposo. E o esposo tem que sim ajudar a esposa. Por quê? Porque senão a gente não consegue atingir nossos objetivos. E num casamento, como que a gente anda junto se os dois não estiverem de acordo? Se um quiser ir para a direita e o outro ir para a esquerda? Não vai. Não vai. Ah, porque minha mãe me ensinou que eu não lavo louça, então não vou lavar. Não é assim. Não, eu vou lavar sim. Por quê? Porque a gente divide as atividades, depois a gente toma banho e fica louça lavada e fica tudo limpo e os dois descansam juntos. Ah, hoje eu não vou limpar a casa e nós vamos passear com a família. Vamos passear com a família porque se faz necessário. Se faz necessário, por quê? Os filhos, eles precisam conhecer também que lá fora, além do pai trabalhar, da mãe trabalhar e de chegar cansado, eles precisam conhecer o mundo lá fora. Precisa sim ir passear no bosque, precisa sim almoçar fora, comer um lanche. É importante isso. Muitas das vezes é no horário das refeições que a gente resolve um monte de problema, porque está todo mundo ali e tem o diálogo. Lá em casa ninguém come se os três não estiverem em casa. Às vezes o Leandro já manda mensagem: ó, pode jantar porque eu vou chegar mais tarde. Senão a gente fica esperando. Por quê? Porque é na hora da refeição que a gente consegue conversar, porque tá os três em casa. E é ali que, às vezes, se precisa chamar a atenção da Giovana, a gente chama. Se precisa orientar a Giovana, a gente orienta.
vai falando sobre o nosso dia, como que foi, quais foram os desafios daquele dia. Então, a gente precisa ter diálogo entre a gente. Porque hoje em dia é muito engraçado aquele post do Facebook, né? Que antigamente o orelhão era fixo e todo mundo era livre, né? Hoje o telefone é livre e todo mundo é preso no telefone. Por quê? Porque nem na hora das refeições a gente larga o celular. E o celular ele tem entrado na vida das pessoas de tal maneira que às vezes as pessoas conversam por WhatsApp dentro de casa. Não tem olho no olho mais, não tem diálogo mais. Então, o celular ele precisa ser deixado de lado. Por quê? Porque hoje a gente cria uma dependência tão grande com o celular que mesmo que o celular não está tocando, você está olhando ele para ver se tem mensagem lá. Você está olhando para ver se tem alguém te chamando, né? Eu já ouvi falar que Facebook é igual geladeira, né? Se você está em casa o dia inteiro, você abre a geladeira o dia inteiro, mesmo sabendo o que tem lá, mas você vai lá para ver se tem alguma coisa da geladeira. Daí você fica abrindo a rede social para ver se tem alguma coisa e não tem. É tudo a mesma coisa. E você está lá o tempo todo olhando. E seria um momento que poderia estar passeando numa praça, conversando com outras pessoas, mas está ali, ó, dentro do celular, ó, o tempo todo ali, ó. Daí todo dia você faz aquele mesmo caminho, você fala assim, nossa, não vi que essa parede mudou de cor. Nossa, essa árvore cresceu, né? Por quê? Porque você está ali, ó, o tempo todo ali, entendeu? E tem deixado as pessoas presas ali nas telas. Inclusive, isso com os filhos, né? Porque a babá eletrônica das crianças hoje tem sido o celular. Porque antigamente a gente ligava a televisão, deixava o filho lá assistindo televisão, mas você estava sabendo que ele estava assistindo. Agora hoje a criança mal começa a falar, ela já sabe que tem um YouTube e que com o dedinho ela vai, ó, e vai, né? Porque o Ravi fala, né? Ele fala assim, digita YouTube. E eu não sei como que se vira ali. Bom, como se vira, né? Acho que ele fala no YouTube o que ele quer, porque não é possível. Qualquer YouTube ele assiste o que ele quer e a gente não está ali o tempo todo. E antigamente tinha os canais de desenho que esse desenho a criança podia assistir e aquele não podia. Hoje em dia já não tem isso mais. Por quê? Porque o YouTube tomou conta e a gente não sabe o que tanto essas crianças estão vendo ali no YouTube. Por quê? Porque você deixa o celular ali como babá eletrônica e você vai fazer as suas coisas e a criança ali no celular, ó. E a gente não sabe o que está acontecendo. Os filhos prisioneiros do quarto. Por quê? Porque para não largar o celular, eles não querem mais sair de casa. Eles não querem mais, eles querem ficar presos dentro do quarto. Por quê? Porque ali ele está no mundinho dele, ele não conversa, né? Porque ele está ali no celular ali digitando, conversando com outras pessoas, ou ele está ali assistindo e daí tem problema de fala, tem problema de concentração, tem problema na escola. Por quê? Porque não se relacionam. Não se relaciona mais. As crianças de hoje em dia não sabem mais o que é brincar na chuva, não sabem o que é brincar de pega-pega. Por quê? Porque todo mundo prisioneiro do quarto. Então, nós como casais, a gente tem que se policiar muito nisso. E no exemplo que a gente está dando para eles. Daí a gente fala sobre a concordância. Fala assim, ó, que todo acordo tem que incluir Deus. Então, se o marido e a esposa concordam entre si, mas não incluem Deus, é um relacionamento totalmente frágil. Por quê? Porque você quer tomar as decisões por você mesmo. Mas será que é da vontade de Deus? Será que você está obedecendo e fazendo as coisas direito, de acordo com o que Deus quer? Ah, mas eu quero isso de imediato, mas o que Deus tem preparado para você é melhor, mas você tem que esperar mais um pouquinho. Ah não, então eu vou tomar essa atitude agora, eu vou pegar esse que é de imediato, daí depois você vê que você perdeu a bênção. Por quê? Porque você não quis esperar, e você não quis esperar a vontade de Deus.
O verdadeiro acordo conjugal acontece quando o marido, esposa e Deus estão alinhados. O casal deve estar juntos, decidir com base na palavra para caminhar em paz. O casamento caminha na mesma direção quando tem Deus. A aliança no coração de Deus, nos propósitos, marido e esposa estão em Cristo e eles não apenas andam juntos, mas vivem em harmonia e cumplicidade. Então, assim, irmãos, é aquilo que eu falei. Se é uma só carne, tem que ser cúmplice do esposo. As decisões têm que ser tomadas juntas. As coisas têm que ser feitas juntas. Às vezes acontecia de eu querer ir para um lugar e o Leandro não querer e falar assim, vai você sozinho. Daí eu já falava assim para ele, por que eu casei? Porque se você casa, você quer um companheiro. Você quer que o companheiro esteja junto com você. Então, se você vai fazer isso sozinho, se você vai fazer aquilo sozinho, por que você casou? Né? Então, é aonde que tem que ter essa cumplicidade. A gente tem que andar junto e falar a mesma língua. Por quê? Porque se você não anda junto, não fala a mesma língua, nada vai para frente. Um gasta de um lado e outro gasta do outro. Daí a hora que chega o final do mês, e aí? Um que compra escondido e outro que compra escondido. A hora que chega no final do mês, como que faz? E você fala que você foi ali e não foi ali, você foi lá. E se acontecer alguma coisa, você precisar de um socorro? Como que a gente faz? Então, a gente tem que andar junto em acordo. Por quê? Porque dessa maneira é que Cristo abençoa e é dessa maneira que a gente vive bem, que a gente vive em paz. Porque assim, toda versão, todo problema ele tem duas versões, mas ele tem uma verdade só. Você vai conversar com um, você vai conversar com o outro, e a hora que você vai ver tem uma verdade. E o que acontece? E aí, a hora que você descobre que é mentira, a confiança acaba. Daí aconteceu de novo, a confiança acaba. Daqui a pouco o amor enfraquece. Daí daqui a pouco um já não tem mais vontade de ficar perto do outro. E aí, como que vai ser esse casamento? Será que ele vai durar 50 anos? Ou vai ser até que a morte os separe? Porque hoje em dia tá assim, né? Você já faz um contrato de união estável e vai morar junto para ver se dá certo. Daí você mora junto por um tempo, daí depois naquela união estável você fica noivo e depois que você casa, né? Totalmente o contrário, né? Então assim, você já namora morando junto, noiva morando junto, e daí, se nesse período você vê que deu certo, daí você programa o casamento, daí você faz aquela festa, né? Mas você já morou junto tanto tempo, mas será que biblicamente isso está certo? Na Bíblia fala que você tem que pegar e morar junto, testar, daí depois ser noiva, morando junto, depois você casa? Não. O namoro é para conhecimento mesmo. Você conhece, daí depois você fica noivo, depois você casa, depois você mora junto, perante a Bíblia. Daí você começa um negócio de trás para frente. E aí? Será que vai dar certo mesmo? Ou se não, as coisas têm que acontecer de acordo com a palavra de Deus e a gente tem que ter um tempo. Às vezes não acontece do casal namorar 10 anos, daí faz aquela festona, fica casado 1 ano e separa. Por quê? Porque os 10 anos de namoro eles já viveram como se eles fossem casados. Então, nos 10 anos, eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer como se fosse casado. Daí casou, foi morar na mesma casa, não deu certo. Por quê? Porque atropelou as regras. Então, não fez as coisas de acordo. Então, assim, que nós venhamos refletir, que toda decisão venha estar dentro da Bíblia, que a gente venha orar junto, honrar o esposo honrar a esposa,
cordão de 3 dobras. Se a gente colocar Jesus Cristo como o centro do casamento, ele não vai quebrar de jeito nenhum. Mas se a gente não colocar, a qualquer momento ele pode quebrar. Irmãos, era tudo isso que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a rica oportunidade em nome de Jesus.